E o assunto agora é eleições 2024. Termina neste sábado o prazo para que a pessoa que pretende se candidatar nas eleições deste ano esteja com domicílio eleitoral no município em que vai concorrer. O repórter Vinícius Mecenas tem mais informações sobre este assunto, né, Vinícius? Boa noite para você. Oi, Gilvan, muito boa noite para você, para todo mundo que está com a gente aqui no Jornal do Estado, na TV Atalaia. Gilvan, bom, é válido a gente reforçar que na realidade existe um planejamento eleitoral que precisa ser seguido à risca para que essas pessoas não tenham nenhum tipo de problema ao estarem concorrendo, portanto, ao pleito eleitoral esse ano. E é justamente sobre esse assunto que a gente vai estar conversando agora, né, com um advogado aqui especialista na área, o Wesley Araújo, para entendermos nesse primeiro momento esses prazos que eu acho que são bem importantes no que diz respeito à janela partidária. Doutor Wesley, boa noite para você. Boa noite, Gilvan, boa noite a todos os telespectadores da TV Atalaia. Esse prazo realmente que finaliza hoje da janela partidária é um prazo importante para todos aqueles que detêm mandato eletivo, no caso dos vereadores que pretendem disputar a reeleição e podem migrar para outra legenda partidária sem ter qualquer complicação para os seus mandatos. Então esse é um momento crucial para todos aqueles que pretendem disputar a reeleição ao cargo de vereador. Ou seja, esse hoje, né, é para aquelas pessoas que têm mandato. Amanhã é o processo de filiação na forma mais geral, para todas as pessoas, inclusive as que não têm mandato. Exatamente. Amanhã é um prazo também muito importante, que é o prazo que finaliza o prazo de 6 meses antes do pleito, onde aquele que pretende concorrer à eleição, digamos um prazo mais amplo, para qualquer cidadão que pretenda concorrer à eleição, está devidamente filiado a um partido político para que ele venha concorrer às eleições 2024. O mesmo prazo também amanhã para essa questão da troca do domicílio para o município que a pessoa for estar concorrendo, né? Exatamente. É uma mudança de domicílio eleitoral, então onde a pessoa pretenda concorrer às eleições, esse prazo é de 6 meses e ele se encerra também amanhã. Caso não seja seguido isso, a Justiça Eleitoral, existe algum tipo de punição ou ela apenas não fica disponível a concorrer àquele pleito? No caso de não fazer a transferência do domicílio eleitoral, você não pode concorrer naquela circunscrição, naquele município, e no caso da filiação partidária, você consequentemente não poderá concorrer ao pleito, haja vista a filiação partidária é um requisito de elegibilidade para que você concorra às eleições, obrigatoriamente você tem que estar filiado a um partido político. Ou seja, ao longo dessa semana, inclusive, a gente viu muitos eventos, né, dessas pessoas realmente se filiando. Então é de fato um prazo importante. Então, de fato, começa agora a pré-campanha e logo depois o próximo passo já é as convenções. Chama as convenções. Exatamente. Esse prazo é importante porque nós podemos perceber como os partidos políticos eles conseguiram se estruturar, né, se aglomerar os candidatos em torno de uma determinada agremiação política. Então a gente consegue perceber essa paridade, a força qual o partido conseguiu, uma maior aglutinação de pré-candidatos, e essa estrutura política que vai se formar, ela inicia consequentemente agora o processo de pré-campanha, onde esses pretensos candidatos eles começam a aparecer para que tenham uma visibilidade e demonstrem à população a sua pretensão de concorrer às eleições. E em relação agora aos eleitores, existem os prazos também para que eles estejam também em dia com a Justiça Eleitoral? Os eleitores precisam ficar atentos, né? No caso do domicílio eleitoral, o eleitor ele vai ter um prazo até maio, salvo engano, 9 de maio é o prazo para que o eleitor, caso pretenda mudar de domicílio eleitoral, ele faça essa mudança até esse prazo e, consequentemente, o eleitor precisa estar atento ao pagamento das multas e à regularidade do seu título de eleitor para que ele possa ir votar no dia da eleição sem qualquer problema. Perfeito. Doutor Wesley, muito obrigado pela sua participação e informações. Gilvan, eu volto com você. Excelentes as informações do doutor Wesley, principalmente para quem quer ser candidato, quem vai ser candidato a algum cargo eletivo. Obrigado, Vinícius, pelas informações também.